Se é o seu sonho, vai em frente. Eu acho que essa é a principal mensagem. Eu, com 33 anos, eu resolvi largar uma carreira consolidada para estudar medicina. Eu sou Felipe, eu passei na Medicina Pinheiros. Eu tenho 33 anos, minha jornada foi relativamente longa, passei 3 anos e meio estudando. E hoje estou aqui muito feliz de estar fazendo medicina na USP Pinheiros. A minha jornada ela foi bastante específica, eu acho que peculiar, mas obviamente pessoas podem se identificar também. Eu sou de São Paulo, eu me mudei para Goiás quando eu era muito novo, e aí quando eu tinha 17 anos eu vim para São Paulo de novo para fazer vestibular, para estudar aqui. Aí eu me formei em administração, eu venho de escola pública de Goiás, uma cidade bem pequena. E eu fiz administração pelo ProUni, aí eu comecei a me desenvolver profissionalmente e crescer na carreira em administração, sou formado pela Unip. Aí depois de um tempo eu comecei a entrar em empresas de grande porte dentro da área de finanças. Então, minha carreira hoje foi bastante consolidada na área de finanças. Então, eu trabalhei em diversas empresas, como Kellogg's, Johnson, etc. E a grande paixão, o grande interesse veio quando eu trabalhei na Johnson, que tem um dos segmentos deles que é a Janssen. E lá eu tive bastante contato com médicos, com essa comunidade. Antigamente eu já tinha algum interesse, já me instigava bastante, mas por minhas condições econômicas, da minha família, etc., era muito difícil. Na época não existia a política de cotas ainda dentro das universidades. Então foi um processo bastante difícil e impossibilitou a minha entrada de medicina na época. E aí depois que eu comecei a ter esse contato na Janssen com vários médicos, com uma equipe bastante grande ali, eu voltei a criar esse interesse, voltou a me instigar bastante a área de medicina, lia bastante sobre isso. E aí, finalmente, eu decidi, já com dinheiro, então já tinha uma carreira consolidada, consegui fazer reserva. E aí eu falei, agora eu posso tomar essa iniciativa de ir para o vestibular e tentar a carreira de medicina. Aí, nesse processo, eu fiquei 3 anos e meio estudando. 2 anos e meio eu estudava e trabalhava, então eu tinha uma rotina de estudos bastante intensa. Eu começava a estudar às 7 horas às 7 horas da manhã, ia até as 9 horas da manhã, depois trabalhava até umas 7, 8 horas da noite, e depois ainda estudava até eu cumprir minha carga horária, que era de mais ou menos umas 4 ou 5 horas por dia. E aí no fim de semana era pauleira, estudando sábado e domingo, o tempo todo bastante intenso. E aí depois de 2 anos e meio, mais ou menos, fazendo isso, eu sabia que eu não ia aguentar mais 1 ano de estudo nesse ritmo. Aí eu decidi finalmente sair do meu trabalho para, de fato, me dedicar só ao vestibular. Aí eu me dediquei nesse último ano, fazendo só cursinho, estudando bastante por conta, tudo online, eu nunca fui em um presencial. Esse modelo online me ajuda bastante, eu acho que é bastante útil, bem interessante, porque principalmente na minha situação, que eu tinha que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, o online é uma saída bastante interessante nesse quesito. Isso foi bem legal, porque foi logo de manhãzinha, a lista estava prevista para sair, eu acho que era 9 horas da manhã. E aí eu coloquei meu despertador para acordar às 9 horas, porque eu não queria acordar antes e ficar naquela ansiedade de quero ficar olhando toda hora o site da FUVEST para ver se já saiu, etc. Aí no fim o resultado saiu antes, aí tipo, as pessoas começaram a me falar, me mandar mensagem e tal, aí eu acordei. Eu falei, passei na Medicina Pinheiros, eu fiquei muito feliz, era o meu foco principal, o meu sonho era estudar na USP Pinheiros. E aí as pessoas, vendo o calor dessas pessoas vindo me procurar, etc. E é muito legal porque os próprios veteranos, as próprias pessoas da USP vêm procurar, então me mandando mensagem, me mandando no Instagram, perguntando, questionando, tipo, mas que legal, você passou, parabéns. Enfim, começa já aquela recepção. No mesmo dia já fizeram um churrasco lá com os alunos aprovados. Então tem esse sentimento de carinho ali, de inclusão dentro do grupo que eu achei fantástico, assim.
Nossa, eu fiquei muito feliz, mas ainda fica naquela dúvida constante de será que não tá errado isso? Eu acho que todo mundo passa por isso, mas deixa eu olhar de novo. Aí entra no site, eu acho que eu fiquei um mês mais ou menos conferindo ali se de fato eu tinha sido aprovado, se não era algum erro, etc. Eu sempre ficava desesperado com isso. Mas no fim deu tudo certo, consegui a aprovação. E eu a minha inscrição foi de escola pública e eu passei em ampla concorrência com a minha nota. Então eu fiquei bastante feliz. Porque o meu desempenho foi muito bom. E 2, porque eu ainda consegui deixar a vaga para pessoas de escola pública ocuparem esse espaço de pessoas que precisam mais. Então eu fiquei muito feliz, com bastante satisfação em relação a isso. Foi bem legal. Medo tinha todos. Como eu comentei da minha história, o meu medo era em todas as frentes. Era medo de sair do emprego e realmente tomar essa nova vida. Era o medo de não conseguir a aprovação. Então, esse último ano eu tinha negociado comigo mesmo que seria o último ano, eu já não aguentava mais estudar. Então, se eu não conseguisse passar, eu ia voltar para o mercado financeiro e ia estar satisfeito com isso. Então eu tinha muitas inseguranças, mas ao mesmo tempo eu tinha a convicção que eu estava bem dedicado, eu estava bem preparado, a minha rotina de estudos ela estava bem robusta, eu consegui estudar bastante, usava as plataformas, consegui me estruturar muito bem para ter o segmento e ter constantemente avaliação de professores, etc., para eu saber que eu estava no caminho certo. Então, essa rotina e a quantidade de simulados que eu fazia, principalmente na reta final, fazia um por semana, para realmente me preparar, ver como que estava o meu estado de preparação durante a prova, simular realmente o ambiente de prova, para ver algum conteúdo que estava faltando, qualquer coisa assim, para ir estudando ao longo do percurso. Então, fui me preparando muito com isso e treinando muito para a segunda fase nesse último ano, porque como eu já tinha uma nota boa na primeira fase, o meu foco maior no último ano foi justamente tentar melhorar cada vez mais dentro da segunda fase. Então, redação, português, física, química, biologia, que eram os grandes desafios de como escrever bem, mesmo conhecendo o conteúdo, a arte de escrever para um vestibular é muito peculiar. Então você tem que treinar muito, tem que praticar muito. E isso me dava muita insegurança. Então treinar isso com tempos, etc., era bastante desafiador. No começo, como eu fiquei praticamente 10 anos sem estudar, no começo eu tive que adquirir uma bagagem geral. Então eu estudava de tudo, claro que com os enfoques muito maiores nas coisas que a FUVEST cobrava. Então meu foco principal sempre foi a FUVEST. Então, por exemplo, História e Geografia eu estudava mais rapidinho ali, não dedicava muito tempo. Eu dava muita atenção mesmo a português. Português sempre foi uma dificuldade grande minha, eu precisava melhorar. E as matérias que são obrigatórias na segunda fase, né? Então, Química, Física e Biologia. Eu sabia que eu precisava ter um conhecimento bastante robusto, que eu precisava me preparar bastante para isso, então eu dedicava muito mais horas dentro da minha rotina para isso. Isso pensando, né, nesse primeiro período que era mais focado na primeira fase. Então eu dedicava, sei lá, 80% do meu tempo para essas matérias mais dedicadas à segunda fase, e 20% do meu tempo para coisas que, entre aspas, são menos importantes. Claro que todas elas, num curso de medicina que é extremamente concorrido, elas são importantes, mas eu focava muito mais nessas matérias e pegava muito livro, fazia muito resumo, etc. Resumo não, né? Fazia leitura do material, então eu pegava o sumário e ficava vendo se eu tinha alguma dúvida em cada um dos tópicos ali, que tem algumas pessoas que chamam isso de clarificação, que é tipo, você olha o sumário ali e vai mentalizando quais são os tópicos específicos de cada um desses capítulos, e eu via onde eu tinha maior dificuldade de cada um deles, e aí eu me aprofundava cada vez mais. Aí na primeira fase foi muito disso, então absorver o máximo de conteúdo possível e ir consolidando cada vez mais para pegar aquela base inicial, e aí na segunda fase, nessa preparação final assim, né, tipo, pensando em segunda fase, aí era entrando cada vez mais no específico. Então, física, estudando muito cada um dos pilares que eles cobram dentro do edital. Física, química, biologia, muito nisso dos editais.
E eu peguei um professor para me ajudar, um estudante de medicina da USP, para me ajudar nas correções da segunda fase. Então eu fazia as provas e eu pedia para ele avaliar e comentar onde eu estava certo, onde eu estava errado, etc., no ponto de vista de escrita e raciocínio. Isso funcionou muito, me fez evoluir muito para a forma de escrever e para a agilidade também, e para pegar muito o modelo de prova. Então, querendo ou não, o FUVEST, tanto primeira fase quanto segunda fase, ela segue um padrãozinho muito bem definido, o estilo de prova é muito parecido. Então dá para, fazendo várias provas, se acostumar muito com esse modelo e entendendo exatamente o que a banca cobra. Porque não adianta focar em uma matéria específica, um tópico específico que você vê que a incidência é muito baixa, ou às vezes nem tem isso dentro do edital, então às vezes não vale a pena. Apesar de ser tópicos que às vezes são interessantes, mas pensando numa aprovação não é tão fundamental assim. Então é muito mais esse direcional do que estudar, pensando em edital, pensando em livros, etc., ajuda a ter esse direcionamento. Celular longe, essa é uma regra que basicamente todo mundo fala e funciona muito bem. Nada de WhatsApp web aberto ou WhatsApp perto, etc., porque gera distrações. No meu caso, como eu morava sozinho, era mais fácil esse sentido de somente me fechar, mas quem mora, por exemplo, com familiares, etc., tem que ter uma negociação em casa de eu tô aqui focado, eu tô no meu momento de estudo, então tenta me interromper só se realmente for necessário. E também ter pausas. Esse negócio de, vou ficar pilhado aqui estudando 8 horas seguidas. Não funciona, porque seu cérebro vai fritar, você não vai ter a mesma absorção. Então, ter um espaçamento, ter um momento de relaxamento também. Então, beleza, fiquei 1 hora sem celular. Pô, pega 5 minutinhos ali, 15 minutinhos, que seja meia hora para jogar um jogo, descansar, olhar, sei lá, ver uma série pequena no Netflix, mas lembrando sempre de que a rotina é importante. Então, tem que ter isso. Eu planilhava tudo, então eu colocava tudo no meu calendário de organização. Então, esse é o momento de descanso, esse é o momento que eu vou fazer exercício, esse é o momento que eu vou almoçar, esse é o momento que eu vou jantar. Então, eu tinha muito bem esse calendário justamente para poder gerenciar muito bem os meus horários e ter isso negociado é bastante importante, tanto com você mesmo quanto com os terceiros. Então, na empresa, por exemplo, enquanto eu trabalhava, eles sabiam que eu estava estudando, então eu conseguia falar, então nesse período aqui eu vou estar fora, eu tenho meus compromissos pessoais também. Então, ter essas negociações, elas são fundamentais. O banco de questões de estratégia, ele permite a gente olhar cada um dos tópicos, etc. Eu criava mini simulados dentro deles, usando as questões de vestibulares antigos. Então, eu colocava quais eram as bancas que eu queria fazer, etc. E aí eu usava isso como ferramenta para ter mais direcionamento. Então, hoje eu vou estudar física. Eu fazia uma listinha lá de física com os vestibulares que eu queria. Então, FUVEST do ano X ao Y. E aí eu usava isso. E o bom é que ele tem muito a partir dos comentários, então isso ajuda bastante a saber exatamente qual que é o erro e tal. Então quem não tem um cursinho, não tem um professor para ter o suporte ali direto, ter os comentários da resolução, isso ajuda muito a ter mais profundidade, assim. E eu fazia muitas listas de diversas bancas, assim, que eram semelhantes à FUVEST, que são semelhantes à FUVEST, para me preparar, para usar isso como fonte. Então, eu pegava de várias provas, Unesp, FUVEST, Unicamp, etc., e ia fazendo justamente para ter essa bagagem maior, mais ampla, de quais são os diferentes conteúdos que eu preciso estudar. Eu tenho duas, na verdade, que eu acho que são muito boas. Um é Anki, eu uso muito, até hoje na faculdade. Então, quem for se preparar para um vestibular, etc., eu recomendo muito, principalmente para áreas que tem muita coisa de decoração, então, de decorar, assim, então, biologia, por exemplo, lembrar todos os termos, todas as expressões, etc., então isso ajuda muito. Para repertório de redação também, eu usava muito para diversas áreas, e o Anki me ajudava muito porque ele tem essa repetição espaçada, que ajuda bastante na preparação e você lembrar sempre de coisas que
que você julga importantes pro vestibular. Então, sei lá, uma fórmula que é difícil de decorar, sei lá, botânica, que tem muita coisa específica que você tem que decorar, etc. Então o Anki acaba ajudando muito. E segundo, eu era muito organizado na minha rotina. Então, por exemplo, esses simulados que eu comentei que eu fazia, eu planilhava tudo, então eu colocava todas as questões que eu fazia, e eu colocava se eu errei, se eu acertei essa questão, e eu fazia esse controle para depois voltar nessas questões, e nas questões que eu errei, eu voltava nelas depois de 1 mês, 2 meses, para ver se isso eu já tinha assimilado esse conteúdo. E isso funciona muito, porque são assuntos que se repetem. Então, ter essa preparação, ter retomar coisas que você errou no passado, ajuda muito a fortalecer a sua estrutura para esses assuntos que vão eventualmente cair numa prova. Se é o seu sonho, vai em frente. Eu acho que essa é a principal mensagem. Insegurança vai vir de todo lado. Eu lembro que no começo, quando eu quando eu falei para os meus familiares, foi um susto inicial, porque eu estava muito bem na minha carreira. Então, fazer essa mudança pegou muita gente de surpresa, assim, e deu aquele choque inicial. Hoje eles são super felizes com a minha escolha, eles me apoiam muito, assim, mas dá esse susto inicial, então contar isso pra família é algo que eu esperei bastante pra anunciar, justamente pra não ter essa ansiedade tanto do meu lado quanto do lado dos familiares. Mas tem que ter essa negociação com a família, tem que ter essa conversa, independente do tempo, se é no começo da preparação ou é no final, mas ter esse apoio. E assim, correr atrás do seu sonho, eu acho que é o mais importante. Eu, com 33 anos, eu resolvi largar uma carreira consolidada para estudar medicina. Tô velho, tô novo, não sei. Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não, independente do contexto. Mas eu acho que é um sonho e, querendo ou não, a gente tem uma expectativa de trabalho muito grande, né? Médico consegue trabalhar durante muito tempo. Então, quem quer medicina e está preocupado com idade também, não se preocupa, tem senhorzinho de 90 anos dando aula na USP e tá tudo certo. Então, ter essa mente aberta no sentido de idade, eu acho que ajuda a ter mais direcional, assim, não direcional, mas ter um pouco mais de confiança de que tá tudo bem. E na faculdade entra gente de todas as idades, então na minha turma tem gente desde 17 até 37 anos, então é uma variação bastante grande aí de pessoas de público, e as pessoas vão ser aceitas independente da faixa etária, e independente de qualquer outra situação, vai ter diferentes públicos lá, uma faculdade muito grande, então tem aceitação de todo lado.